alô, galera, muito boa tarde. Já começou o Esporte Guará desta segunda-feira. E como sempre, recheado com muitas atrações e hoje ainda mais especial, porque foram muitas as atrações no fim de semana. Isso mesmo, muitas notícias pra gente comentar, debater e noticiar aqui no programa. Daqui a pouco vamos falar tudo sobre o Superclássico. Deu moto, hein? Moto ganhou o Superclássico, disparou na liderança do Campeonato Maranhense. E do outro lado, Sampaio, já saiu o treinador Flávio Araújo. Daqui a pouco vamos falar também sobre isso. Maranhão Atlético Clube conseguiu se reabilitar de técnico novo. Goleou no Campeonato Maranhense 4-0 e foi pouco, hein? Teve confusão lá na cidade de Rosário sobre o jogo que foi adiado entre São José e o time do Cordino. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Esporte Guará, que está só começando e, claro, com a dupla de craques aqui ao meu lado, Dejair Ferreira e Raimundinho Lopes. Boa tarde, Dejair. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Raimundinho. Boa tarde a todos os telespectadores. Fim de semana agitado, né, Gil Porto? Quem combinou com o pedido aí de saída do Flávio Araújo depois da derrota aí no Superclássico? Boa tarde, Raimundinho. Boa tarde, garoto Novo Porto. Boa tarde, show de bola, Deja. E boa tarde especial a você, telespectador. Aí, papai, com todas essas novidades, você acha que o Muchachito vai se prolongar? Já te devolvo de primeira, garoto Novo Porto. Então vamos começar então, Muchacho, desde aí começar com o Superclássico. Isso mesmo, o Superclássico tivemos no fim de semana, foi no sábado. Superclássico 1-0, antes do jogo teve confusão, mas primeiro vamos falar do jogo em si. Depois, no outro dia, teve a saída do técnico, o pedido de demissão do técnico Flávio Araújo. Também a gente vai falando aos poucos aqui no programa. Mas primeiro vamos mostrar como é que foi essa vitória rubro-negra, 1-0, gol de Gleicine que entrou no segundo tempo. Acompanhe aí. Depois de uma semana quente na rivalidade, apimentada por polêmicas, Moto e Sampaio vieram para o Superclássico com objetivos bem parecidos. Não era só ganhar o jogo, mas se manter na parte de cima da tabela. Quem vencesse estaria a um passo da semifinal, principalmente o rubro-negro, mandante do jogo. Só que antes do sangue ferver em campo, 1 minuto de silêncio em memória às vítimas do incêndio no centro de treinamentos do Flamengo. Eles demoraram a entrar no clima do jogo. Houveram algumas jogadas em linha de fundo, cruzamentos, cabeceios, investidas buscando o gol, mas as defesas estavam bem mais ligadas no jogo. Nos primeiros 20 minutos, apesar das equipes tocarem muito a bola, o Sampaio parece querer arriscar mais. Querer, porque arriscar mesmo estava difícil. O Moto passa a jogar mais no campo de ataque. As jogadas construídas vão envolvendo a defesa tricolor, mas não conseguem uma conclusão que leve real perigo. Em um passe errado do Moto, Edgar pega a bola, tira o marcador da jogada e lança em profundidade. O gol do Sampaio só não sai porque o goleiro Rodolfo se antecipa ao atacante. Falta para o Moto no lado esquerdo do ataque. A bola é lançada na área, passa por todo mundo, vai parar do outro lado, vem de novo para a área, Eduardo cabeceia para a defesa de Rodrigo Santos. Foi o último lance do primeiro tempo, que terminou com um bate-boca entre os jogadores das duas equipes. O segundo tempo começa com Sampaio levando perigo, só que Medina estava em posição irregular. O rubro-negro responde neste chute de Léo Paraíba, que vai na linha de fundo. Edgar cai pela esquerda, recebe bola, tira a marcação e bate. Rodolfo defende tranquilo. Aos 32 minutos, Léo Paraíba desce pela esquerda e cruza. Dalmo cabeceia, Rodrigo Santos defende, mas não segura a bola, que sobra nos pés de Gleicinho. 1-0 Moto. Fazer gol em clássico tem sempre um gostinho diferente. Isso aumenta a responsabilidade, né? A gente mostra a força do grupo aí, nosso grupo qualificado. Graças a Deus a bola tá entrando e vamos manter trabalhando, seguindo forte para conquistar grandes objetivos aí. O técnico do Sampaio admitiu que o time perdeu com a mudança feita na lateral esquerda, por onde saiu o gol do Moto. Ficou o atleta, a diretoria chegou a um acordo com o atleta foi para o Pelotas, né, do Rio Grande do Sul. E ficamos com o Lucas é lateral esquerdo, jogou muito bem no jogo passado, né? E hoje estava ali bem, mas infelizmente sentiu a coxa, aí ficamos só com o lateral, tivemos que colocar o Douglas naquela situação de improviso. Mas enfim, né? O rendimento do segundo tempo tinha que ter sido igual ou melhor que do primeiro tempo, mas não foi.
E por esse fato, pelo fato de nosso time não produzir, não marcar bem, não transitar bem em defesa-ataque, não construir jogada nem criar, aí no segundo tempo o adversário cresceu e ganhou o jogo. Esse foi só o primeiro jogo do tira-teima entre rubro-negros e tricolores. No próximo final de semana, eles têm novo encontro aqui no Estádio Castelão. Só que dessa vez pela Copa do Nordeste. Primeiro, vamos falar desse jogo. O que vocês acharam? O Moto realmente foi muito superior e mereceu a vitória? Bom, Gil, eu vi o primeiro tempo, muita gente falando que o jogo foi ruim. Não foi. Foi um jogo bem disputado, de duas equipes se respeitando o máximo. O Sampaio entendendo que o Moto vive o melhor momento e aí se fechou, tentou explorar alguma jogada de velocidade e o Moto com a vantagem na classificação também não quis se expor muito. Ficou ali, né, como diz o outro, no miguezinho, vendo e tentar aproveitar um erro. Já no segundo tempo, não, as coisas se inverteram. Aí o Moto começou, já tinha visto tudo que poderia ver e aí nas mudanças, inclusive, o treinador Wallace Lemos foi muito feliz, fez a leitura correta e nas mudanças ali conseguiu a vitória com o gol do Gleicinho. Porém, eu acho que foi um bom jogo. Aí depois, sim, o Moto teve condições de ampliar o marcador. Mas o 1-0, o que importa é os 3 pontos. O Wallace soube conduzir bem a partida, mas eu gostei do jogo, principalmente no segundo tempo, que as duas equipes se soltaram um pouco mais. Né? No primeiro, não. As duas equipes se estudaram, vendo algumas situações que nós estamos vendo aí. Se a bola vai um pouco mais curta, com certeza o jogador entraria na cara do gol, né? Muito bem trabalhada, mas depois o Moto soube fazer valer o melhor momento que está vivendo. Veja aí. O Moto soube de aproveitar principalmente de alguns aspectos, Gil. Principalmente pelo lado esquerdo da defesa do Sampaio Corrêa. O Rômulo que se transferiu para o Pelotas, né, para disputar o Campeonato Gaúcho. O Flávio Araújo até destacou isso na entrevista, mas o time do Moto principalmente manteve aquele nível de atuação que vem tendo desde o início da temporada. Com muitas triangulações pelo lado direito, com o Juninho Arcanjo, o Diego Renan que tinha voltado e com o Léo Paraíba que muitas das vezes no 1 contra 1 diante do Lucas Gabriel ganhou, até porque o Lucas Gabriel tem principalmente esse lado ofensivo, seu lado mais forte, tem um pouquinho de dificuldade na marcação e a equipe do Sampaio Corrêa perdida em campo. Primeiro tempo, as equipes se respeitando, se estudando, mas o time do Sampaio Corrêa, quando chega no setor de meio de campo, já para entrar no campo de ataque, não tem um jogador que tem essa qualidade de articular a jogada para essa bola chegar para o Maxwell Samurai, que fica muito isolado. E o time do Moto, pelo contrário, você tem um jogador que é o Danilo Galvão, que às vezes sai muito dentro da área, mas teve uma tarde muito infeliz. Não conseguiu segurar uma bola. Só depois da entrada do Dalmo, que teve um jogador mais de presença dentro da área, que o Moto teve mais chance de fazer o gol. E placar justo. Eu acho que pela busca, principalmente pelo Moto ter procurado mais o gol, destaque mais uma vez para o Juninho Arcanjo, não só na criação das jogadas, mas na bola parada. E depois que o Lucas Gabriel saiu e o Flávio teve que improvisar um zagueiro pelo lado esquerdo, foi onde saiu o gol. Léo Paraíba teve todo o espaço do mundo. Se você olhar no lance do gol, ele recebe a bola, o Douglas marca muito distante, ele faz o cruzamento, o Dalmo consegue desviar e o Gleicinho oportunista faz o gol. Mas de fato foi um jogo que no primeiro tempo não teve tantas emoções, mas no segundo a equipe do Moto soube aproveitar o melhor momento e venceu com méritos. Ô Gil, deixa. É uma coisa até da gente discutir aqui, porque o Lucas Gabriel, quando ele foi de atacante, ele foi bem. E ele veio como lateral esquerdo. E como lateral esquerdo ontem, ele não conseguiu produzir a mesma coisa que na sua estreia como atacante. Será que não mandaram o garoto enganado? Principalmente na parte defensiva, né, Raimundinho? Por isso. O Lucas, ele estreou muito bem. É um jogador que tem qualidade, um bom chute. Mas ontem, principalmente na hora que o time estava sem a bola, ele teve muita dificuldade para marcar o Léo Paraíba e depois para tentar segurar o Diego Renan. Então foi por aquele lado ali que o Moto começou a construir a sua vitória. Tanto no primeiro tempo, com algumas jogadas, o Márcio Diogo, me lembro, no primeiro tempo, driblou ele 2 vezes, entrou na grande área, quase que tem uma oportunidade de fazer o gol. Léo Paraíba da mesma forma, pedalou, foi para cima, teve facilidade de no 1 contra 1. Então é um lado esquerdo que o Sampaio perdeu, o seu jogador que vinha sendo titular no meio da semana, por dispensa, mas ele tinha uma proposta do Pelotas, e o Lucas Gabriel, que vinha jogando um pouco mais adiantado, foi deslocado. Isso. E até concordo contigo.
Contratado, enganado não, Raimundinho, mas é um jogador que mostrou muita qualidade do meio para frente. Eu digo enganado na posição, né? Na posição, mas para isso você tem que jogar ou numa linha de 3, para deixar ele como ala, ou você tem um jogador de contenção que faça essa cobertura. E aonde o Moto também tem 2 jogadores importantíssimos nesse setor, principalmente o Nailson. Baixinho, me lembra o Emerson, só que com mais qualidade. Sabe, joga fácil, posiciona, tem um senso de cobertura muito importante, senso de antecipação, dá essa consistência, inclusive, tanto para o lateral esquerdo, e tem o segundo volante, que joga como primeiro, que é o mais forte, me fugiu o nome dele agora. Lucas Huck? O Lucas, é Huck mesmo, né, o garoto? O garoto é forte. Então dá essa segurança ali na frente, só não pode deixar o garoto chutar lá na frente, senão ele vai quebrar o placar eletrônico. Mas ali na parte de contenção está muito bem. Agora o Nailson aparece pouco para a torcida, mas para o clube, para o time, com certeza é titular absoluto dentro do time do treinador do Motoclube, porque ele tem uma importância muito grande. Aparece pouco, né, para a torcida, mas é aquele jogador que dá esse certo equilíbrio, e aí deixa o garoto novo, Juninho Arcanjo, com 36 aninhos, voando, papai, garoto, faz tudo ali, controla o jogo. Agora o goleiro falhou, viu, nessa bola. Olha, rapaz, o garoto novo, tu não jogou bola. Ali a presença diária do Dalmo, o atacante, a cabeçada novo, daquela. Garoto novo, que cabeçada ele soltou nos pés do Gleicinho. Garoto novo, aquilo é uma bola que aquilo é de atacante artilheiro. Ele bota o gol de novo aí, da bola, vai, pode botar lá o lance. Ele percebe que a bola não chega no segundo pau, o Dalmo antecipa a ação e faz o cabeceio no senso contrário. O goleiro se estica ali, só dá mesmo pra ele rebater. E o Gleicinho estava esperto. A bola foi na mão dele, Motiato, em cima dele. Não é na mão, é o gesto que o goleiro já fez. Então, o goleiro que não teve jeito, olha aí. Aí, dá uma antecipa. Em cima dele, Motiato. Ele já fez, foi milagre defender a primeira. A bola foi em cima dele. O garoto novo, quando o cruzamento vem lá direito, o goleiro faz o passo pra lá onde ele tá. Motiato, eu fui goleiro, isso aí era pra ele segurar. Não dá, garoto novo. A bola foi em cima dele. Em cima, mas ele já fez o movimento pra tapar o lado mas do ele canto. É errado. Não dá, garoto novo. Ele é o frango aí, Não, frango nada. É o peru, tem que botar a vinheta aí. Eu já acho que ele fez um milagre. Bota o glu pra ele. Não, onde a cabeçada do Dalmo na antecipação, ela vai pro outro lado. Gil, é 7,32 metros. Mas a bola foi nos pés dele, na mão, ele vai na mão, meu filho. Mas, Motiato. É uma bola muito difícil, Gil. De pegar, no cabeceio. Tá muito próximo do goleiro Rodrigo. É um movimento que, se você olhar no reflexo do goleiro, não é que ele tenta segurar. A única maneira dele tem de rebater a bola, de tentar defender, é aquela mesma, até porque foi muito rápida a jogada. E agora quem deu bobeira não foi nem o goleiro, foi o jogador de Sampaio ali que não fechou, que não acompanhou, não acreditou no rebote, e o Gleicinho foi feliz. Mas é uma bola muito difícil. É muito difícil, e o Dalmo teve até uma oportunidade logo em seguida também. Então eu não culpo o goleiro Rodrigo por esse gol, não. Eu acho que o que ele pôde fazer naquele momento era aquilo ali. Foi no susto, não que ele rebateu, mas foi no susto. Ele até ainda tenta tirar a bola de cima da linha, mas o Gleicinho foi mais rápido, então eu não vejo como falha do goleiro, não. Eu acho que mais mérito do Léo Paraíba no cruzamento, mérito também no Dalmo, falha do Douglas, que não tirou o espaço do Léo Paraíba, falha do zagueiro, que não acompanhou o Dalmo, e falha do lateral, que não acompanhou o Gleicinho. Então, assim, foi um gol onde a defesa do Sampaio que cometeu a falha. E mérito também, porque tudo pro Moto deu certo nesse lance. E jogando com 3 volantes. Você pode posicionar um volante para cobrir um lateral de um lado, outro volante para cobrir o lateral do outro e um centralizado. Quer dizer, entrou um defensor que não é lateral, que não é a sua posição de origem, e não tem ninguém para auxiliar. É isso que está a diferença entre os dois clubes, Deja, na minha concepção é essa. O Moto aproveitou bem sua pré-temporada e os jogadores entenderam aquilo que o treinador trabalhou durante a temporada. E eles executam corretamente e com perfeição dentro do campo de jogo. E já do lado do Sampaio, não tá. Eu volto a repetir, o elenco do Sampaio eu não acho ruim. Eu acho que precisa se ajustar como o Moto conseguiu se ajustar aí com o Wallace Lemos, que está de parabéns, não só pela vitória, sim pelo trabalho que ele tem desempenhado, que isso a gente tem visto, não só no treinamento, mas dentro do campo de jogo. Beleza, tá bom. Daqui a pouco vamos entrar na polêmica, vamos falar sobre o pênalti, que aí sim vai ter polêmica. Vamos já saber se foi ou não foi pênalti daqui a pouco. Olha, daqui a pouco vamos falar também do técnico Flávio Araújo, pediu para sair. Vamos falar agora da Escola Raio de Sol, Motiato. Diga aí, seu Motiato, Escola Raio de Sol. Educação com qualidade, né? Só na Escola Raio de Sol, papai. Então, fica ali no Planalto Pingão, né?
Roda o VT, garoto novo, Eltinho. Ainda não tem o VT, pronto, viu, muchacho? Não ficar devendo o VT agora da Escola Raio de Sol. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar o Raimundinho tomar uma água. Esquentou, viu, DJ? O homem vai tomar uma água. Daqui a pouco vamos falar sobre essa polêmica também. Vamos falar da demissão, da saída do técnico Flávio Araújo. E vamos conversar também com o presidente do Moto. Daqui a pouquinho, Natanael Júnior aqui no Esporte Guará. Rapidinho a gente volta.